Oi, professor, tudo bem? Eu quero te pedir desculpa por não comparecer na aula o último dia e agradecer pela oportunidade de apresentar o trabalho e enviar ele hoje. Então, eu vou discutir sobre o artigo portfólio, uma opção de avaliação integrada para o ensino de ciências, disciplina didática geral, professor Júlio, e apresentação por mim, Juliana Ramos da Silva. Então, esse trabalho está publicado numa revista chamada Estudos em Avaliação Educacional. Eu encontrei essa capa aqui. Foi publicado em São Paulo, volume 26, número 63, páginas 742 e 767. Eu não entendi muito bem esse setembro, dezembro, mas talvez seja a submissão e aceite, não sei, de 2015. As autoras são Lucilene Aparecida e Lima do Nascimento. Ela é mestre em ensino de ciências pelo programa de pós-graduação de ensino de ciências e também é professora do curso de formação de professores da rede estadual do Rio de Janeiro. E depois tem a outra autora, que se chama Gisele Roças. Ela é professora doutora do programa de pós-graduação de ensino de ciências do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Então, sobre a divisão do trabalho. Eu entendi que era isso, né? Mas o trabalho ele é dividido em resumo e palavras-chave. Tem português, inglês e espanhol. Logo após vem a introdução, que começa com subtópicos. Não sei bem como é que chama, se é tópico, como que é. E começa com a ciência e o portfólio de avaliação. Depois tem definição metodológica da pesquisa, que mostra os locais de estudo e etc. Depois tem elaborando o portfólio de avaliação, que fala sobre como foi feito esse portfólio. Depois os sujeitos da pesquisa e as atividades. Depois as categorias de análise dos dados. E, por fim, resultados e discussões para analisar os portfólios e as atividades feitas, né, na verdade. E depois considerações e referências. O objetivo e pensamento geral do texto, eu não sei se eu entendi bem, mas depois ali com a nota e também com algum comentário, talvez eu veja se eu errei alguma coisa, mas o trabalho, o objetivo principal dele é apresentar o portfólio como um instrumento possível para integrar avaliação e aprendizagem no ensino de ciências, mostrar se esse método funciona, método de avaliação funciona ou não. E a pesquisa foi desenvolvida em escolas públicas, no Rio de Janeiro, em duas, onde esses alunos elaboraram seus próprios portfólios de avaliação a partir de atividades pedagógicas diversas propostas. Então, eles foram lá e fizeram um modo de avaliação deles, conforme a vivência deles durante o período. E como resultado, né, foi dado que apesar de ainda ser considerado uma inovação pedagógica, a utilização do portfólio como instrumento de avaliação não só pode, como deve, ser empregada como instrumento de avaliação no ensino de ciências, porque ela se comprovou ser bastante possível e bem sucedida na implementação dela. Então, acredito que seja basicamente isso o objetivo e pensamento geral do texto. Talvez eu seja meio controversa, porque quando eu fiz essa parte eu não tinha desenvolvido mais o final, mas aí eu vou ir mostrando também outras coisas que eu percebi durante essa apresentação. Sobre a pesquisa, o estudo ele se desenvolveu em duas escolas públicas do Rio de Janeiro, que é o Colégio Estadual Arruda Negreiros, que eles chamam durante o trabalho de CEAN, né? Não sei se é assim que pronuncia. E essa escola ela forma futuros professores em nível médio. E também foi feita em outra escola chamada Colégio Estadual Professor Ernesto Faria, que eles chamam de CPEF. Não sei se é com as letras ou se é assim que pronuncia, mas enfim, a senhora deve ter lido, né, o trabalho e está entendendo o que eu estou tentando falar.
Então, nessa primeira escola, o estudo ele foi realizado junto de uma turma do terceiro ano do curso normal, com 14 alunas, e todas entre 16 e 17 anos. E para escolher essa turma para participar do estudo, o critério foi qual era a turma que tinha maior percentual de frequência, porque a proposta de avaliação com portfólio é uma avaliação contínua, né? Presencial, é participativa, precisa que os alunos estejam em aula, então só seria possível construir esse trabalho com essas turmas se tivesse uma turma que tivesse um bom índice de frequência. E nessa segunda escola, no CEPF, foram reunidos 15 alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio regular, com 15 a 17 anos de idade, sendo 13 meninas e 2 meninos. Foi feita uma abordagem diferente com essa escola, porque a participação dos alunos nela era facultativa, então eles não precisavam necessariamente participar. E então foi necessário primeiro convencer esses participantes a abraçarem o projeto. Então, por isso que são 15 alunos do primeiro e terceiro ano e não uma turma inteira. E esses participantes foram convidados, então, a produzir um portfólio de avaliação individual a partir de atividades propostas com o intuito de integrar a prática avaliativa ao processo de ensino de aprendizagem em ciências. No SEN, essas atividades propostas foram 2 palestras e 2 oficinas em sala de aula, e depois disso a elaboração do portfólio. No CEPF, as atividades desenvolvidas com o grupo mudaram um pouquinho, justamente por essa ideia de que eles precisariam abraçar o projeto, né, para participar e teria que gostar. E foi incluída também aulas passeios e palestras, aulas passeios, além das palestras e as oficinas. Depois disso, eles elaboraram também o portfólio de avaliação. Sobre a pesquisa, o portfólio ele foi uma produção total do aluno. Então, durante esse portfólio, eles privilegiaram a autonomia, a reflexão, a interação individual e pessoal com o projeto. Então, eles puderam ir construindo ali de acordo com as vivências dele durante esse período de atividades. Então, foi total pelo aluno. E durante isso, os alunos, antes, né, de produzir esse portfólio, eles receberam a explicação do que era um portfólio, como que ele deveria ser elaborado. E na primeira escola, SEN, um modelo construído pela pesquisadora foi olhado pelas alunas e elas tinham acompanhamento semanal. No CEPF, que é a segunda escola, com as turmas diferentes, foi num grupo específico de rede social, que não é mencionado no texto, que os alunos tinham acesso passo a passo, foi publicado com foto, explicações, com acompanhamento quinzenal. Então, eles foram bem instruídos, apesar de ser uma produção total pelo aluno individual. Então, eu coloquei um pouquinho da minha posição pessoal sobre o portfólio, que eu ainda não conhecia, mas eu entendi que ele é um compilado assim de trabalhos pelos alunos, feitos pelos alunos durante um curso ou ano letivo, e acho que ele serve como um bom instrumento de identificação de qualidade do ensino por meio da avaliação do desempenho do professor e do aluno. É uma forma de ver se aquilo ali está ok. Eu acho que é muito importante a gente olhar com criticidade para a nossa aula e ter aquele feedback do aluno sempre. E eu acredito que sempre que tu coloca aquelas perguntas para a gente no final das disciplinas também é muito legal, autoavaliativas, né? Se eu não me engano, a didática das ciências biológicas teve. Eu acho que é uma forma da gente se autoavaliar também, olhar se a gente fez o nosso melhor, e eu acho que isso é muito importante, tanto para aluno quanto para professor. Então, acredito que é como se fosse um diário do aluno, né? O
portfólio pedagógico, um lugar onde o aluno vai apontando sobre as atividades que foram realizadas em classe pelo professor, e constam informações importantes sobre os alunos e sobre o trabalho desenvolvido pelo professor em questão. Então, acho que é uma forma bem bacana de se trabalhar, que eu ainda não conhecia. Então, eu coloquei ali também uma frase que estava no estudo, que ressalta-se que o portfólio de avaliação assume aqui o conceito definido por Hernandes, ou seja, uma coleção de evidências do conhecimento construído com papel reflexivo e dialógico no processo educativo. Então, eu acredito que seja bem isso. Uma análise, assim, como é que foi para o professor e para o aluno. Sobre os conceitos e ideias relevantes no texto. Então, eu acho que o texto já começou me deixando bastante reflexiva, que foi com uma frase que eu vou ler, coloquei até o recorte ali do texto, porque eu achei que não tinha por que eu mudar, já que foi uma citação. Uma citação não, uma coisa que aconteceu particular, de um relato espontâneo de um dos sujeitos da pesquisa, como eles disseram. Então, uma criança de 5 anos questionou sua mãe sobre a reunião de pais para saber a nota da escola. E a mãe deu risada, disse que a reunião seria naquela tarde, e ao retornar com o portfólio de avaliação da filha, que cursava a educação infantil ainda, né? A educação infantil, né? Acho que tem esse modo de avaliação, e mostrar a ela todas as páginas com as produções da própria criança e de seu desenvolvimento descrito nos diversos relatórios elaborados pela professora. A criança, ela mostrou tudo para a criança, e a criança insistiu na pergunta: mas qual foi a minha nota? Isso significa 10? Eu passei de ano? Então, isso fez eu ficar bastante reflexiva, né? Como onde a gente está inserido, assim, nas escolas, a avaliação é o único modelo de verificar esse sucesso escolar, né? Onde ela diz quem são os melhores e quem são os piores. Então, eu acredito que os alunos acabam se limitando a esse modo de avaliação e, às vezes, não compreendendo o seu potencial. Esse é o meu posicionamento, né? Então, eu acho que essa frase me deixou, essa criança, né? O que essa criança falou me deixou bastante pensativa já no começo da pesquisa. E depois disso, os conceitos e ideias relevantes no texto. No texto, as duas escolas são estaduais, né? Então, o portfólio, enquanto instrumento de avaliação, deveria ser amplamente conhecido pelos professores e pelos discentes, porque ele é recomendado pela Subsecretaria de Gestão do Ensino do Rio de Janeiro. Então, esperava-se que os alunos e os professores já usassem esse modelo, mas esse cenário não foi encontrado. Também é uma coisa... passei muito. Também é uma coisa a se pensar. Então, depois ali tem o quadro, né, dos instrumentos de avaliação, modalidades e características, e mesmo assim só tem 4 instrumentos de avaliação, que são provas objetivas, né, provas operatórias, autoavaliação e portfólio. Então, o portfólio está inserido. Mas ainda 2 desses modos de avaliação de uso docente habitual são ainda frequentemente utilizados como instrumento de medida e hierarquização do aluno. Ou seja, são 4 modelos, mas 2 deles não são assim muito legais, mostram que o aluno sempre vai estar abaixo do professor, porque ele sabe menos. Então, foi isso que eu compreendi e achei que valia a pena trazer para refletir.